Amém. Boa noite a todos, a graça, a paz de Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus nessa noite no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Convido você para abrir a sua Bíblia comigo até o Evangelho de Marcos, o capítulo 5. Mateus, Marcos, segundo o livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos capítulo 5. Vamos conversar sobre o endemoniado de Gadara. Gadara é uma cidade na Jordânia, uma das 10 maiores cidades ali da Jordânia. Jesus ficava aqui em Cafarnaum, Tiberíades, mais aqui na cidade de Cafarnaum, onde morava Pedro. Ali em Cafarnaum morava a sogra de Pedro, que Jesus curou, à beira do mar da Galileia. Depois, atravessando o mar da Galileia, como é que sai de uma margem para outra do mar, né? Porque é um lago, lago de Genezaré ou mar da Galileia. Então tem 14 quilômetros e 21 de extensão, 14 de largura. Então Jesus atravessando, chegava na Jordânia. Encontrava logo 10 cidades muito ricas, muito prósperas, e Gadara é uma dessas cidades. Então Jesus chega lá e encontra esse endemoniado gadareno, ou demonizado, um sujeito que tem demônio, endemoniado ou demonizado, que tem demônio, que está sob a influência de espíritos demoníacos, que está sob a ação, o controle de espíritos demoníacos. É isso que fala capítulo 5, a história que é contada no capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Então, se você já achou na sua Bíblia, vamos orar e dedicar esse tempo mais uma vez a Deus, nosso Pai. Deus, nosso Pai, entregamos nas Tuas mãos esse lugar, mais uma vez, esse ambiente, esse tempo, e especialmente consagramos a Ti as nossas mentes, e submetemos ao Senhor os nossos pensamentos, que sejam cativos apenas de Jesus Cristo, e que nenhum outro Espírito, senão o Teu Espírito Santo, fale e atue no meio de nós, nesta noite, para a Tua glória. Que onde chegar essa Tua palavra, todos quantos a ouvirem, ouçam apenas a voz do Teu Espírito. Que seja assim, Pai, para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Estamos falando sobre vida viva e o contraponto imediato, natural, é vida morta. Vida viva, vida morta. Mas na prática, o que é que nós estamos falando de vida morta? Vida morta, nós estamos falando de vida marcada pela morte. Não estamos falando de mortos, sepultados, mortos. Estamos falando de seres humanos que estão vivos, mas as suas vidas têm marcas da morte. Estamos falando de seres humanos que estão em uma condição de existência em que o sentido humano de ser está perdido, está sacrificado, está descaracterizado. Estamos falando, por exemplo, de seres humanos que estão desumanizados. Na expressão de Primo Levi, que escreveu a sua obra Se Isto é um Homem, contando o que ele viveu nos horrores do campo de concentração, mais especificamente em Auschwitz. Primo Levi viveu um ano, e pouco mais de um ano, o ano de 1944 praticamente inteiro, e um pouquinho do começo ali de 1945, no campo de concentração em Auschwitz. E ele conta a sua experiência num campo de concentração nazista, por ocasião do Holocausto, e ele, quando observa aqueles seres humanos degradados, aqueles corpos esquálidos, lutando por um pedaço de batata para sobreviver por mais um dia, ele olha para aquilo e diz: não é possível que isto seja um ser humano. Será que isso é um humano? E quando ele olha o horror dos
dos soldados nazistas, capazes de tamanhas crueldades, ele diz, não é possível que isso seja um ser humano. Então é desse tipo de condição humana que nós estamos falando quando falamos de vida morta. Seres humanos privados da vida viva ou da plenitude da vida. E este ser humano, que é identificado na Bíblia Sagrada como o demonizado de Gadara, o gadareno, esse gadareno, ele é uma figura que ilustra muito claramente, muito nitidamente, essa condição de degradação humana. E o que é que a gente enxerga nesse gadareno? Enxerga coisas muito óbvias. Por exemplo, diz o versículo 3, esse gadareno, ele vivia nos sepulcros. Nada tão óbvio. Onde vive um ser humano cuja vida é vida morta? Vive entre os mortos, vive entre os sepulcros, vive no cemitério. Ele mora onde moram os mortos. Ele habita com os mortos. Aqui está o mundo dos vivos vivos e aqui está o mundo dos mortos mortos. Ele anda por aqui, ele perambula por aqui. O limite de trânsito desse homem com vida morta é aqui, no mundo dos mortos, entre os túmulos, entre os sepulcros, e não aqui no mundo dos vivos. O horizonte de possibilidades, de acessos desse gadareno, possuído, dominado, controlado pelos demônios, o horizonte de possibilidades e acessos deste homem gadareno não chega ali no mundo dos vivos. Ele vive nos sepulcros. Evidentemente, é uma figura claríssima de uma sociedade que segrega, de uma sociedade onde há muros de separação entre seres humanos. Alguns que vivem num contexto e outros que vivem alijados desse contexto, separados, isolados, excluídos desse contexto de vida viva. Nós vivemos numa sociedade assim, há muitos muros nos separando, há muitos sepulcros onde as pessoas vivem. Por exemplo, na cidade do Cairo, no Egito, há literalmente uma cidade construída em cima dos sepulcros. Uma cidade construída em cima de sepulcros. E isso que na cidade do Cairo é metafórico e simbólico, é uma denúncia para todas as cidades do mundo, inclusive a cidade de São Paulo, onde existe muita gente morando entre os mortos, muita gente habitando os sepulcros, vivendo entre os sepulcros e entre os mortos e segregada aqui do mundo dos vivos. Então a primeira coisa é isso, a grande questão é que quem mora no mundo dos mortos e quem mora nos sepulcros vive uma profunda solidão. É gente que não se encontra em lugar nenhum e em relação nenhuma e com ninguém. É vida morta, vive enclausurado dentro de si mesmo. Talvez não exista melhor definição de inferno do que habitar eternamente apenas dentro do seu próprio ego. É essa condição desse gadareno, ele está aqui. Ele está aprisionado na profunda solidão e está excluído da sociedade dos vivos, que o coloca entre os mortos. Isso faz lembrar o nosso ditado, né? Bandido bom é bandido... Bandido bom é bandido morto. Bandido bom é bandido morto. E por que bandido bom é bandido morto? Porque bandido não se recupera. É melhor matar, porque não dá para recuperar mesmo. É melhor matar, porque dá muito trabalho para recuperar, se é que vai recuperar. É melhor matar do que deixar tocando o horror aqui. Porque uma coisa que esse gadareno faz, ele está aqui no mundo dos mortos, porque ele é indomável. Diz aí os versículos 4 e 5, que ele vive acorrentado, ele vive algemado, e ele arrebenta as correntes, e ele toca o horror mesmo na cidade.
ele é violento, ele é destrutivo, ele esparrama por onde ele passa, ele não respeita limites, ele precisa ser acorrentado para respeitar limites. Numa sociedade de pessoas minimamente educadas ou civilizadas, os limites das liberdades são respeitados. Isso é o básico da convivência humana, que a minha liberdade vai até onde começa a sua. Por exemplo, se nós vamos almoçar num restaurante e sentamos em mesas que são muito próximas umas das outras, a 1 palmo, 2 palmos separando a sua mesa da minha, nós estamos ali, nunca nos vimos antes, provavelmente não nos veremos depois, mas nós que estamos ali repartindo aquele ambiente do mundo dos vivos, nós temos pelo menos 2 acordos que estão estabelecidos de antemão, que você sabe e eu sei, que você espera de mim, eu espero de você, e nós respeitamos esses acordos. Nós, em primeiro lugar, falamos baixo, e em segundo lugar, não prestamos atenção na conversa um do outro. É simples assim. Não existe um muro aqui, mas existe um acordo de respeito de liberdades, de respeito de privacidades, de respeito de espaços. E se porventura você precisar se ausentar da sua mesa e você pediu uma entrada, o seu couvert já chegou, o meu não. Eu não vou dar uma bicada no seu pãozinho enquanto você saiu. Eu não vou pegar a sua Coca-Cola e dar uma derramadinha no meu copo. Não vai funcionar. Você pode ficar tranquilo. Você vai sair, você vai se ausentar momentaneamente. Quando você voltar, a sua mesa estará exatamente como você a deixou, mesmo eu estando a 1 palmo da sua mesa, sozinho, esperando aquele companheiro, aquele meu amigo que vem almoçar comigo. Porque isso é um acordo. Pessoas civilizadas respeitam os espaços umas das outras. Mas as pessoas gadarenas, elas não conseguem respeitar espaços, elas ocupam todos os espaços. Elas são indomáveis porque elas invadem todas as fronteiras. Então, porque invadem todas as fronteiras, nós precisamos delimitar essas fronteiras muito claramente para elas, e se necessário precisamos enjaulá-las, enclausurá-las, nós precisamos acorrentá-las, amarrá-las. Precisamos prendê-las a uma cama, se necessário, colocar cinto, camisa de força, para que elas fiquem lá no lugar delas, porque elas são indomáveis. Não há terapia, não há pastor, não há padre, não há igreja, não há pai de santo, não há remédio, não há nada que dê conta dessa violência, desse ódio, dessa imundície, dessa confusão interior de um gadareno. Porque aqui a Bíblia Sagrada diz que um gadareno, no versículo 2, ele é dominado, controlado por um espírito imundo. Imundo. Da escuridão, das trevas. E porque é imundo, é que é destrutivo, é que é predador. Ou porque é predador, é que é imundo. Essa figura de que é um espírito imundo que o controla, tem essa conotação de promover o caos e a destruição. E não somente a destruição do que está em volta, mas a destruição inclusive de si mesmo. O versículo 5 diz que ele usa vidro e se corta com vidro. Ele se automutila, se autoflagela, ele se machuca, ele se fere. Ele tem ímpetos de morte, inclusive de morte contra si mesmo. Ele tem essa pulsão de morte. É por isso que essa sociedade, ela enclausura. E a grande crueldade desse fenômeno é que às vezes nós precisamos justificar a clausura como proteção ao próprio enclausurado. Porque ele não é apenas um destruidor, ele é autodestrutivo.
Se você o deixar, ele pode se matar, inclusive. Então você tem que prender. Você tem que vigiar. Você não pode dar a ele liberdade. Ele não sabe conviver com a liberdade senão para fazer o mal. O mal, inclusive, a si. E esse mal que ele faz e ele não consegue controlar. Porque não é apenas que você não consegue controlar. Ele também não consegue se controlar. Porque ele é dominado por um espírito imundo. Ele é possuído, com aspas ou sem aspas, por um espírito imundo. Ele tem o diabo no corpo, a gente diz. Suas faculdades mentais já estão comprometidas, a sua lucidez, a sua lógica, o seu bom senso, sua razoabilidade está comprometida. Seu juízo está comprometido. Os seus sentimentos, o seu ódio, a sua mágoa, os seus ressentimentos, a sua agressividade está fora de controle. Ele mesmo não controla. A sua vontade, ele age. E quando vê, já agiu e diz para você: eu não queria ter feito, eu não queria ter dito. Se eu pudesse voltar atrás, eu não faria. Mas agora você já fez. Agora você já destruiu, agora você já agrediu, agora você já feriu, agora você já disse o que disse, que não queria dizer, mas você disse. E o que você disse já fez o estrago avassalador dentro de mim. E ele chora, e ele diz: pelo amor de Deus, me perdoe, vai ser a última vez, eu não vou fazer isso nunca mais. Mas isso demora menos de 24 horas para se repetir. Porque ele mesmo não consegue se controlar, porque ele está dominado. Ele está controlado por um espírito imundo. Ele está sob domínio. Ele não é mais senhor de si mesmo, esse gadareno. Então enclausura, acorrenta, agrilhoa. Porque ele está escravizado pelo mal. E portanto ele já não sabe quem ele é. Ele está despersonalizado. Veja que interessante que ele é ele, mas não é ele. A Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus chegou na região de Gadara ou dos Gerasenos. E quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. E lá no versículo de número 6 se diz que este homem correu, prostrou-se diante de Jesus e se dirigiu a Jesus dizendo: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Bom, esse homem está lá, no meio dos sepulcros, fora do convívio da sociedade, excluído, segregado. Mas ele corre, se atira aos pés de Jesus, se dirige a Jesus como filho do Deus Altíssimo. Ele sabe coisas que ele não sabe que sabe, porque não é ele que sabe, é quem o domina que sabe. E coloca na boca dele coisas que ele nem sabe. E ele fala, mas não é ele quem fala. Ele se ajoelha, mas não é ele quem se ajoelha. Ele corre, mas não é ele quem se mobiliza. Ele não responde à sua própria vontade, ele responde à vontade desses espíritos. Ele faz, mas não faz. Ele fala, mas não fala. Ele sente, mas os sentimentos não são dele. Como Jesus se dirige a Pedro. Quando Jesus, na conversa com Pedro, o apóstolo Pedro fala: não, Jesus, você não vai morrer. E Jesus diz: para trás de mim, Satanás. Você não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Isto é, você não raciocina, não pensa o que está dentro da sua lógica, do seu entendimento, do seu senso, da sua razão. Não é seu, Pedro. É de Satanás. Você pensa que é seu, mas não é seu. Você pensa que os seus pensamentos são seus. Você pensa que os seus sentimentos são seus. Você pensa que as suas palavras são suas, mas não são suas, são de Satanás. Você, Pedro, agora não está sendo Pedro. Você, gadareno, não está sendo o gadareno. Você agora está possuído. E Jesus diz assim para o homem: qual é o seu nome? E a resposta vem: Legião,
porque somos muitos. Legião, versículo de número 9. Legião. O que é legião? Legião é uma legião de soldados romanos, é uma legião romana. Uma legião romana tem entre 1.000 e 6.000 soldados romanos. Aqui, esse legião, ele diz: rogo que não me atormentes, pois Jesus havia dito a ele: sai deste homem, espírito imundo, no versículo de número 8. E aí depois no versículo de número 13, estes espíritos imundos, porque agora não é mais um espírito imundo, é uma legião de espíritos imundos, se precipitam sobre 2.000 porcos. Então são pelo menos 2.000 espíritos. Se a legião romana tem entre 1.000 e 6.000 soldados, e os espíritos se precipitam sobre 2.000 porcos, então vamos deixar por 2.000 espíritos imundos. O que está acontecendo aqui é mais ou menos o seguinte: quando você procura o pastor da sua igreja e diz assim: pastor, eu estava falando com meu marido, eu estava falando com meu filho, e quando eu percebi, eu achei que eu estava falando com outra pessoa, não parecia ele. Ou eu estava falando com a minha esposa, com a minha filha, com a minha mãe, com meu pai, e não parecia ele, pastor. Parecia outra pessoa. Depois voltou a ser ele novamente. Só que na semana seguinte você volta e diz assim: pastor, sabe quando eu disse que não parecia meu pai, parecia outra pessoa? Então, essa semana apareceu lá e eu achei que era outra pessoa ainda, era um terceiro. Não era nem meu pai, nem o outro que eu conversei, era outro. Aí na outra semana você fala: pastor, descobri mais 7. E na outra semana você fala: pastor, eu já contei uns 1.300. São 2.000 espíritos imundos, 2.000 personalidades diferentes, 2.000 vontades guerreando dentro da interioridade de um ser humano só, 2.000 desejos, 2.000 destinos, 2.000 impulsos, 2.000 maldades dentro de uma pessoa só. Esse homem de Gadara não é ele. Ele é escravo de uma legião, ele é despersonalizado. E nessa condição, não é de admirar que ele toque o horror mesmo, e ele se torne passível do juízo de Deus. Porque quando ele se dá de frente com Jesus de Nazaré, o que ele fala para Jesus é: eu rogo que o Senhor não me mande embora daqui, dessa região. Porque ele sabe que diante de Jesus de Nazaré, primeiro ele tem que se ajoelhar. Porque ele corre até Jesus e se prostra diante de Jesus. Diante de Jesus, todo ser se ajoelha. Então ele se ajoelha. E ele sabe que a partir desse momento, o seu futuro é aquilo que Jesus disser que vai ser. Porque em Jesus interrompe-se qualquer caminho, qualquer vontade, qualquer palavra, qualquer determinação, e passa a valer o juízo de Jesus. Por isso ele roga. E Jesus então autoriza que essa legião mergulhe nos porcos que se precipitam no mar e morrem afogados. E o que acontece com ele é que ele percebe que aquela sociedade dá a ele um valor menor do que o valor que dá aos porcos. Por quê? Porque diz aí o versículo de número 15, que as pessoas, quando viram que o homem estava liberto da legião de demônios e espíritos imundos, aquela sociedade não ficou feliz. Aquela sociedade ficou com medo.
Ora, porque se fica com medo? Não seria natural que quando aquela sociedade visse o homem que outrora era um destruidor, um avassalador de atos de maldade, que praticava atos de maldade de maneira avassaladora. Era um destruidor de tudo e de todos, inclusive de si mesmo. Vivia se autoflagelando, vivia entre os sepulcros, vivia misturado com lixo. Agora, no versículo 15, esse homem está assentado, vestido, em perfeito juízo. Ele está conversando com Jesus. Ele está no restaurante e não está derrubando a mesa do lado. Ele não está falando alto. Ele não está pegando, não está furando fila. Ele está lá. Não era natural, ou não seria natural que essa sociedade, quando visse, dissesse: o que aconteceu com você? E esse homem explicasse, e falasse de Jesus, e essa sociedade então fosse até Jesus e dissesse: Jesus, nós também queremos nos ajoelhar aqui, e queremos dizer para o Senhor que há muitos outros semelhantes a esse homem, o Senhor não pode também libertá-lo, curá-lo, abençoá-lo, salvá-lo, redimi-lo? Mas não é isso que a sociedade faz. A sociedade fica com medo. Medo do quê? Medo de Roma, porque isso aqui é uma denúncia claríssima. Roma, a legião que se afoga. Jesus diz: eu vim colocar as legiões romanas no fundo do mar. Então aquela sociedade olha para Jesus e diz: e esse cara vai arrumar uma confusão com Roma, e o César vai passar em cima da gente, é melhor a gente não mexer com o poder estabelecido. Será esse o medo? Ou será o medo de perder todos os seus porcos? Se a moda pega, você imagina, Jesus entra no shopping Iguatemi, aí tem um gadareno no shopping Iguatemi. Difícil de encontrar, mas tem. Tem um gadareno no shopping Iguatemi. O gadareno se ajoelha. Ele é mau. E aí o gadareno diz: rogo-te, não me mande embora daqui. Deixa eu ir para o JK, para o Cidade Jardim. Mas não me mande embora daqui. E Jesus diz: então vá. E aí sai dele uma legião. E essa legião que sai do gadareno do shopping Iguatemi entra em todos os carros, 2.000 carros no estacionamento do Iguatemi. E os carros vão um por um, descendo a rampa e caindo no Tietê. O pessoal para: quem é esse louco que jogou nossos carros no Tietê? Ninguém olha para o gadareno que foi liberto. Olha para os carros, falou: ó, Jesus está indo para o JK, fecha o estacionamento, tranca tudo, bota o pessoal para a rua, vamos proteger aqui as nossas posses, as nossas coisas, porque Jesus está indo aí, esse negócio começar, a nossa propriedade toda vai parar no fundo do Tietê, porque Jesus valoriza mais seres humanos do que propriedades. E esse gadareno, ele percebe que agora ele tem um novo horizonte de vida. Ele que estava morto, agora ele está aqui, assentado, vestido, em perfeito juízo. E quem está no papel de vida morta não é mais o gadareno, é o povo de Gadara. Inverteu. Agora o povo de Gadara está aqui desesperado. E foi denunciado. Viu como vocês são? Vocês dão aos seres humanos o valor menor do que a estrutura de vocês, ao sistema de vocês, ao padrão de vida de vocês. Vocês sacrificam seres humanos em nome de paz social.
Vocês criam espaços de segregação para que o mundo de vocês não seja conturbado. Vocês tocam o horror lá para que o horror de lá não chegue aqui. Vamos tocar horror lá em Beirute, lá em Bagdá. Vamos tocar horror na Síria. Porque se o horror da Síria chegar aqui, vai atrapalhar um pouquinho o nosso mundo. As nossas BMW, elas vão tudo parar no Tietê. Então vamos deixar lá. Todo mundo enclausurado lá. E vamos seguir a nossa vida aqui. E quando Jesus vier com esse papo de transformar gadareno em gente livre, isso dá medo. E agora, que a grande questão aí é: quem é quem nessa brincadeira? Porque Jesus vira o jogo. Esse homem agora, ele fica numa espécie de limbo, ele não tem para onde ir. Porque aí nos versículos 19 e 20, ele diz assim para Jesus está indo embora do shopping, ele diz assim: deixa eu ir junto. Jesus fala: não venha comigo não. Vá para as 10 cidades aí, para Decápolis. Vá para essas 10 cidades contar o que eu fiz na sua vida, contar o que eu fiz por você. Porque esse homem, aí você pensa assim: olha que bonito, agora ele quer largar tudo para seguir a Jesus. Tudo o quê? Ele mora lá nos sepulcros. Ele só tem trapo de roupa. Ele come farelo de sobra de comida. Ele come das cestas básicas que alguém se digna dar para ele em época de Natal. Ele está aqui. Ele não tem nada para largar. Ele não tem nem família para voltar. Jesus é que fala: volta para a tua família. Ele fala: tenho família. Porque eu não tinha família, eu morava no meio dos mortos, no meio do cemitério. Aonde estava a família desse cara? A família desse cara também não sabia o que fazer com ele, é um outro sofrimento. Não é que é uma família má. É uma família que tem uma coisa na mão que é tão indomável, que não sabe o que fazer com ele. Mas Jesus sabe. E Jesus fez alguma coisa por ele. E o que foi que Jesus fez por ele? Primeira coisa que Jesus fez por ele foi libertá-lo. Jesus o libertou da legião. Jesus deu ordem aos espíritos imundos e os espíritos imundos o abandonaram. Agora ele é ele. Ele está livre. Jesus devolveu a ele a prerrogativa de escolher o seu futuro e o seu destino. Quando eu estava pensando nisso, eu lembrei do Invictus. O poema que sustentou e inspirou Nelson Mandela durante 27 anos de prisão no regime do apartheid na África do Sul. A última frase do poema, as duas últimas frases do poema é: eu sou mestre do meu destino e capitão da minha alma. E isto é uma prerrogativa maravilhosa que Deus nos deu. Mestre do meu destino e capitão da minha alma. Este gadareno não era mestre do seu destino e capitão da sua alma. Ele tinha 6.000 mestres do seu destino e 6.000 capitães da sua alma. E Jesus expulsou todos eles e agora disse: homem, você agora é o mestre do seu destino e o capitão da sua alma. Hoje pela manhã, quando eu acabei de compartilhar essa palavra, veio uma jovem senhora e me disse: pastor, o que o senhor acha destas experiências de pessoas que caem no chão rodando pelo Espírito Santo, e elas ficam rodando, daqui a pouco elas caem no chão e ficam rodando, e elas estão tomadas pelo Espírito Santo. A minha mãe, ela se converteu vinda
de uma outra experiência religiosa, num terreiro de candomblé, e ela frequenta essa igreja e ela fala: minha filha, quando o povo começa a cantar lá, invocar o Espírito Santo, eu sinto a mesma coisa, que o meu espírito está indo embora e está vindo um outro espírito, só que agora é o Espírito Santo. O que o senhor acha disso, pastor? Eu falei: meu Deus, que pergunta que essa senhora me faz. O senhor acha que é o Espírito Santo mesmo? E a única coisa que me ocorreu dizer a ela foi que Jesus não tira o nosso espírito para tomar posse de nós. Jesus nos devolve o protagonismo da nossa vida. Essa coisa de eu fiz, mas não foi eu quem fez. Foi o Espírito Santo. Eu disse àquela senhora hoje de manhã: nunca confie em alguém que segure nos seus braços e diga para você o seguinte: feche os seus olhos, confia em mim, eu sei o que eu estou fazendo. Confia em mim, porque eu vou trazer o Espírito Santo para a sua vida agora. Se algum dia alguém fizer isso com a senhora, abra os olhos imediatamente. Não submeta o seu espírito a nenhum outro espírito e a nenhuma outra consciência. Não abra mão da sua consciência. Submeta-se de maneira lúcida, inteligente, voluntária ao Espírito Santo de Deus invocado em nome de Jesus, mas nunca na convicção e na confiança cega a um líder religioso, a um líder espiritual, quem quer que seja. Jesus liberta para que sejamos nós mesmos. Não é uma substituição de escravidão, é libertação. Libertação. Não é que eu era escravo dos espíritos imundos, agora eu sou escravo do Espírito Santo. Não, eu não sou escravo do Espírito Santo. Eu sou um filho do Deus Altíssimo. E de livre vontade eu escolhi fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Ele não me obriga a fazer a vontade do meu Pai. Foi isso que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Nós nos submetemos à tua vontade. Jesus disse: o bom pastor não entra pela janela. Entra pela porta. Ele não invade. Ele não toma de assalto. Ele respeita fronteiras. Jesus Cristo, nosso Senhor, está à porta e bate. Se alguém abrir a porta tendo ouvido a voz, então ele entra na casa, senta-se à mesa e ceia. Mas ele não invade, não escraviza e não anula consciências. Essa é a primeira coisa que Jesus faz por esse homem. A segunda coisa que Jesus faz por esse homem é que Jesus perdoa esse homem. E o perdão é, assim, a gente fala que perdoar é esquecer. Não é. Isso é ficar desmemoriado, não é perdoado. Se eu esquecer o que você fez para comigo, a nossa relação fica sem história. Fica sem significado, sem conteúdo. O perdão é a libertação do mal emocional. O perdão é a libertação da vergonha e da culpa. O perdão é assim: quem tem culpa, tem vergonha, quem tem um passado de horror, anda de cabeça baixa, não olha os outros nos olhos, evita contatos, não se sente digno das rodas, teme chegar.
O perdão que Jesus concede é pegar um homem que está assim, intimidado, segregado, envergonhado. Jesus levanta-lhe o rosto e diz: olhe todo mundo de frente. Você não deve nada a ninguém, está tudo pago por mim. Jesus perdoa esse homem. Jesus perdoa esse homem e agora ele está sentado numa roda. E ele não está preocupado com os olhares acusadores. Você imagina esse homem no versículo 15, sentado, vestido em perfeito juízo, ele está batendo papo com Jesus e os discípulos de Jesus. E aí tem um pessoal olhando, falando: aquele ali é o gadareno, ó, aquele cara ali, ó. Eu precisava ver ele, tocava um horror aqui. Sangue ruim, viu? Isso aí, ó, vai dar golpe nesse tal de Jesus. Ele não liga para isso, ele está perdoado, ele está livre dos medos, das culpas, das vergonhas. Ele não tem problema que o seu passado seja exposto, sabe por quê? Porque ele não é mais aquele que viveu o passado, ele é outra pessoa. O máximo que se pode dizer desse gadareno é que ele foi aquilo, que ele viveu aquilo, que ele fez aquilo, ou que fizeram aquilo com ele. Mas aquilo ficou no passado. Eu não sou mais aquela pessoa. Jesus me fez novo. Jesus me fez nova. Eu sou nova, completamente nova. Aquela pessoa não existe mais. O gadareno não existe mais. Jesus me libertou daquele cativeiro maldito que eu vivia. Jesus me libertou do mundo dos mortos. Jesus me libertou daquela morte, daquela escravidão. Agora eu sou novo, nova, completamente novo, completamente nova. E eu não tenho vergonha do meu passado, porque o meu passado só exalta o que Jesus fez por mim. Porque olha eu aqui agora. É isso, é o agora que vale. O que Jesus fez por mim é agora que vale. Então Jesus perdoa esse homem e dá a ele trânsito e o inclui. E o inclui. Agora ele está na roda, ele é dos nossos. Ele está entre os iguais. Porque olha que coisa terrível. É a nossa sociedade onde não existem iguais, a gente se segrega mesmo, é uma sociedade horrível. Ontem, eu não sei se é porque eu estava meditando nisso, nessa palavra de Deus, eu fui a um restaurante e o garçom me chamou de doutor e eu não achei adequado. Não gostei. Quase que eu falei para ele: nunca mais se refira a um homem que você não conhece, chamando-o de doutor. O tratamento adequado aqui é: Senhor. O Senhor diga assim: o Senhor aceita mais uma Coca-Cola? E eu lhe respondo: aceito sim, muito obrigado. E se eu quiser mais uma Coca-Cola, eu vou me dirigir dizendo: o senhor, por favor, pode me trazer mais uma Coca-Cola? É senhor e senhor. Você é um cidadão e eu sou um cidadão. Você está no seu serviço, no seu trabalho, no seu ofício. E eu estou aqui com a minha família. Eu não sou maior do que você e nem menor. Você não é maior do que eu e nem menor. Eu sou o Senhor e você é Senhor. Não é que eu sou doutor e você é alguma coisa embaixo de mim. Mas a nossa sociedade é assim. Tem os doutor e tem os que servem os doutor. E alguns doutor gostam de pagar de doutor. E alguns que servem os doutor ficam nessa posição de subserviência e aceitam esse papel e não experimentam o que Jesus tem para dar. É uma identidade nova de ser humano. Porque Jesus me liberta, Jesus me perdoa e Jesus me dá uma identidade. Ele diz assim: agora você é você. Quem eu sou? Eu sou Ed Renekiewicz, um filho amado de Deus. É isso que eu sou. Eu não sou pastor da Ibabe, eu não sou casado, marido da Silvia, eu não sou pai da Fernanda, pai do Vitor. Não, eu sou Ed Renekiewicz, um filho amado de Deus.
Um homem mais um relógio é menos do que um homem. Um homem mais um carro é menos do que um homem. Uma mulher mais uma bolsa é menos do que uma mulher. É só mulher com mulher, homem com homem. Ser humano com ser humano. É isso que nós somos. Eu não sou uma personagem, um papel na sociedade. Eu não sou alguém manipulado para cumprir expectativas de terceiros, desempenhar scripts no sistema da minha sociedade. Não, eu sou um ser humano. E Jesus me dá isso. Ele me liberta dos demônios. Ele tira as minhas máscaras e ele diz: olha como você é lindo, Ed René. Por que você usava essas máscaras? Por que você se escondia atrás dessa bolsa, dona? Você é linda. Por que você se esconde atrás desse salto? Por que você se esconde atrás dessa mágoa? Por que você se esconde atrás desse seu filho que ganha medalha no judô? Por que você se esconde atrás do seu diploma? Por que você se esconde atrás dessa garrafa de álcool? Por que você se esconde atrás dessa ira, desse ódio, dessa mágoa? Por que você se esconde atrás dessas coisas? Seja você, você é lindo, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Eu vou dar a você a oportunidade de ser você. É o melhor que eu posso te dar. E te aceitar. E fazer de você um ser humano. Jesus liberta, perdoa, dá uma identidade, traz para a mesa. Isso é lindo. Eu já disse umas 2 semanas atrás, compartilhando que eu ouvi essa palavra do pastor Paulo Júnior, da comunidade Sal da Terra, lá de Goiânia. Ele disse assim que eu falei: pera um pouquinho, deixa eu entender melhor. Ele disse: Jesus não mandou a gente sair por aí distribuindo pão. Jesus quer que nós busquemos as pessoas e as tragamos para a mesa. O Salmo 23 diz assim que o Senhor, que é o nosso bom pastor, prepara uma mesa para mim. Unge a minha cabeça com óleo e faz transbordar o meu cálice. É mesa. E os meus inimigos já se precipitaram nos porcos, os espíritos imundos se foram. Agora eu estou à mesa. Nós não fazemos campanha para levar cesta básica para gadarenos que vivem nos sepulcros. Nós queremos trazer os gadarenos para a roda, para que eles estejam assentados, em perfeito juízo, vestidos, incluídos conosco. É isso que nós queremos. Nós não queremos sustentar pessoas à margem. Nós queremos pessoas conosco. A igreja é uma grande comunhão, uma grande fraternidade. Por isso é que Jesus inclui. Jesus vocaciona. Jesus dá uma razão para esse homem viver. Vai para as 10 cidades contar o que eu fiz na sua vida. Agora ele tem por que acordar na segunda-feira. Ele sabe o que ele vai fazer. As nossas ruas estão cheias de gente que não sabe o que fazer da vida. Elas não têm propósito. Elas não têm vocação. Elas estão cansadas de fazer mais do mesmo. Mas Jesus diz para esse homem: vai, conta para os outros. Conta para eles o que eu fiz na sua vida. Vá buscar os outros gadarenos. É como se Jesus olhasse para ele e dissesse assim: você não estava sozinho lá naqueles sepulcros, não é? Aí ele diz assim: não estava não. Eu falei: então vá lá e vai buscar aqueles caras que estavam lá nos sepulcros com você e traga-os para a mesa aqui junto com a gente. É isso que Jesus fala para ele. Não vem me seguir não. Agora eu já estou aí dentro de você, eu estou contigo. Eu estou em você. Eu conto com você, vá buscar os gadarenos. E a coisa mais linda, como termina esse texto, meus irmãos, é que ele foi. Versículo 20 diz aí: então, aquele homem se foi
E começou, olha que lindo, né? Aquele homem se foi. Você imagina um abraço de despedida dele com Jesus? Aquele homem se foi. Mas não era mais o mesmo. Se foi. Aquele homem se foi. E começou a anunciar nas 10 cidades o quanto Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Porque a vida viva é admirável. A vida que Deus nos dá é admirável. Quando Jesus entra na nossa vida, nós nos tornamos seres humanos admiráveis. Quando o Primo Levi olha para aqueles seres humanos no campo de concentração, seja um judeu degradado, seja um soldado nazista violento e cruel, Primo Levi olha e diz assim: será que isto é um ser humano? Isso é menos que um ser humano, não é possível que isso seja um ser humano. Mas se o Primo Levi encontrasse com esse gadareno, depois que ele se foi, ele olharia e falaria assim: uau, quem fez esse ser humano? Que coisa maravilhosa é esse ser humano. Que obra de arte é esse ser humano. Quão admirável é esse ser humano. Ele ia falar: ei, de onde veio você, rapaz? Ele ia dizer assim: eu vim do céu. E eu vou te contar uma história. Teve um dia, que eu não sei como, eu me percebi ajoelhado olhando para Jesus. Por quê? Eu também não sei nem como nem porquê. Eu me levantei e saí correndo. E caí de joelhos na presença de Jesus de Nazaré. E olhei para ele. E quando eu olhei para ele, todos os monstros que estavam dentro de mim foram embora. E ficou só eu. E quando eu fiquei ali, Jesus me estendeu a mão e me colocou em pé. E disse: agora vai, livre. Seja o mestre do seu destino e o capitão da sua alma. Eu estou contigo. Diga para os outros que eu te libertei. Te dei uma identidade. Eu te acolhi, eu te perdoei, eu te fiz novo. E conte para eles o que eu posso fazer por todos eles. Se nós não somos pessoas admiráveis, alguma coisa muito errada está acontecendo com a gente. Ou tem outros espíritos que estão nos controlando mais do que o Espírito Santo de Deus e o Espírito do Cristo. Ou, eu não sei explicar direito. Mas nós que nos encontramos com Jesus ou fomos encontrados por Ele, nós somos pessoas admiráveis. Vire as páginas da sua Bíblia até João capítulo 12. Você vai dizer assim: não, pastor, você está enganado. As pessoas ficavam admiradas de Jesus. É verdade. É muito verdadeiro isso. As pessoas ficavam admiradas de Jesus. Mas vá para João capítulo 12. João capítulo 12 vai contar a história de um outro... É a mesma história, só que é uma outra situação. Aí o Lázaro está morto mesmo. Ele está morto, está sepultado. O gadareno estava entre os sepulcros. Mas o Lázaro está morto. E Jesus ressuscita o Lázaro. E no versículo 9 de João 12, diz o seguinte, que as multidões, elas corriam para ver não apenas Jesus, mas para ver o Lázaro. Falou: quero ver o Lázaro. Lembra daquele gadareno? Então, ele mudou. Falou: eu não acredito. Falei: então venha ver. E as pessoas vão ver. E elas ficam admiradas. E quando perguntam para o gadareno o que aconteceu, ele diz: Jesus. Aí elas olham para Jesus, e quando elas olham para Jesus, elas não têm outra coisa a fazer senão
desabar de joelhos diante de Jesus. Esse é o nosso papel. Queria que você ficasse em pé. E queria que você que quiser que eu ore por você agora, enquanto nós vamos cantar, e vamos cantar um pancadão, porque é a música da campanha, Vida Viva. Não é contrição, aquela coisa de Cristo vai hoje passar. Não, já está passando, já está aqui. Jesus está aqui. Se você quiser cair de joelhos agora diante dele, pode vir do seu lugar e dizer assim, ó, Jesus, faz de mim uma mulher admirável. Faz de mim um ser humano admirável. Liberta a minha vida. Liberta a minha vida, me faz de novo, assume o controle da minha vida, porque eu não quero ser controlado por nenhum outro espírito que não seja o teu espírito. Enquanto nós estivermos cantando, saia do seu lugar e venha aqui. Eu quero orar com você, não quero deixar você ir embora sem orar com você. Saia daí agora, em nome de Jesus, e venha aqui, enquanto nós cantamos. Pode sair, pode começar a vir para cá. Amém, aleluia, glória a Deus. Amém. Deus nosso Pai, nós invocamos o Teu nome, em nome de Jesus, Teu Filho, nosso Senhor. E clamamos que o sopro do Teu Espírito Santo venha sobre nós agora. E que o Senhor sopre vida, libertação. Que o Senhor sopre perdão. Que o Senhor restaure valor, dignidade. Que o Senhor
abrace, acolha, inclua, vocacione, dê propósito, vontade de viver. Que o Senhor encontre aqueles cujas vidas estão por um fio, porque ainda é vida. Que o Senhor faça que renasçam das cinzas aqueles que estão esmagados, feridos, machucados. Que o Senhor visite agora pelo Teu Espírito. Que nenhum outro Espírito esteja no meio de nós, senão o Teu Espírito Santo. É na autoridade do nome de Jesus que nós Te buscamos como nosso Pai. E nós Te agradecemos o Teu grande amor, o Teu perdão, a morte de Jesus na cruz do Calvário pelo nosso pecado, o sangue de Jesus que tira o pecado do mundo. Nós Te agradecemos e Te louvamos por Jesus Cristo que veio para desfazer as obras do maligno e do mal. E nas nossas vidas, nós dizemos que queremos fazer a Tua vontade, só a Tua vontade. Queremos que a Tua vontade é caminho de vida viva. Nós dizemos sim para o Senhor. Nós que ouvimos Jesus batendo a nossa porta nessa noite, ouvimos a Sua voz, nós dizemos sim, Jesus. Queremos estar à mesa contigo, nós Te queremos à nossa mesa. Vem cear conosco, vem estar conosco. Põe a Tua mão sobre aqueles que Te buscam agora e que invocam o Teu nome e faz habitar em cada um o Teu espírito de vida. Que não haja mais pulsão de morte, mas que o Senhor opere este milagre de nos encher de vida viva, a vida da ressurreição de Jesus Cristo nosso Senhor, a vida que encheu todo esse universo quando Jesus ressuscitou dos mortos. É nessa vida que nós descansamos as nossas próprias vidas. Obrigado, Senhor, por essa noite. Põe a Tua mão sobre nós, despede-nos e abençoa-nos com o Teu amor de Pai, a maravilhosa graça de Jesus e a comunhão, a companhia maravilhosa do Teu Espírito Santo, com todos e cada um de nós, por onde andarmos nesses dias, que por onde passarmos, que sejamos homens e mulheres que causem espanto de admiração. Que os homens nos vejam, vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Teu nome, Tu que és o nosso Pai que estás nos céus. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Em Cristo Jesus é que nós oramos. Amém. Amém.